Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade numa aula sobre racionalização que foi vista antes das aulas que foram preparadas para o simulado. Então, aulas preparadas para o simulado 2 já finalizaram, agora vamos dar continuidade no conteúdo de radiciação. E hoje vamos falar sobre algumas aplicações de raiz, radiciação, e racionalização de denominadores vai ser o terceiro exercício. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, aplicando a propriedade reduz a uma só potência. E o que é isso? O que eu vou estar aplicando de radiciação aqui, professor? Aqui nesse caso eu vou ter uma raiz de raiz. Quando isso acontece, o que eu devo fazer? Eu devo simplificar para uma raiz só, mas eu vou multiplicar os índices dessa raiz. Tá? Exemplo aqui, eu tenho a letra A, que é uma raiz quadrada, aqui não aparece nada, pessoal, tem que lembrar, quando não tem nada é 2, tá? Não é 1, porque muita gente confunde aqui, quando não aparece nada acha que é 1. Não é, não existe raiz com índice 1, tá? Só existe de 2 para cima. E o 2 ele pode ser omitido, tá? E não precisa de aparecer todas as vezes. Agora do 3 para frente, aí sim é obrigado a colocar. E aí dentro dessa raiz quadrada eu tenho uma raiz quinta de 20. Beleza, eu quero simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o radicando 20, vou colocar o símbolo da raiz, e o que eu vou fazer com o índice? Eu vou multiplicar os índices que eu tenho. Eu tenho aqui o índice 2 e o índice 5, Então, multiplicando 2 vezes 5, fica 10. Finalizei essa parte, simplifiquei. Agora, letra B. Vou repetir o radicando A, vou colocar o radical, que é o símbolo da raiz, e vou fazer o quê? Multiplicar os dois índices, Eu tenho uma raiz cúbica, dentro dela eu tenho uma raiz quarta de A. Então, eu pego 3 vezes 4, 12. Então, raiz 12ª de A, beleza? Próximo, raiz cúbica de 3, dentro eu tenho uma raiz sexta de xy. Então, vai continuar uma raiz de xy e eu vou multiplicar os índices. 3 vezes 6, 18, Isso mesmo, 3 vezes 6, 18. Raiz 18ª de xy. Por fim, letra D, eu tenho 3 raízes. Uma raiz sexta, depois tem uma raiz de y e depois eu tenho uma raiz quadrada de 5. Aqui não aparece, é 2, E aí uma raiz quadrada de 5. Simplificando, ficará raiz, e aqui eu coloco radicando 5 e vou multiplicar os meus índices. Esses índices aqui eu vou multiplicar separado porque eu tenho uma letra aqui, Então, qual vai ser essa multiplicação? Vai ser 6 vezes y vezes 2. Número com número, letra com letra, que é bem simples. Quando está multiplicando, número com letra, só juntar. Mas aqui eu tenho outro número, então multiplico número com número. 6 vezes 2, 12. O y vai se repetir ao final. Então, aqui o índice vai ser 12y. Beleza? Finalizei essa questão. Questão 2, dividindo o índice do radical e o expoente do radicando simplifica as raízes. E eu tenho aqui na letra A, eu tenho uma raiz 18ª de x elevado a 12. E aí simplifico o índice, que é esse número, e o expoente do radicando, que no caso aqui é o 12. Para simplificar, pessoal, eu posso começar pelo 2, quando os dois números são pares. Exemplo, o 18 ele divide por 2, E o 12 também divide por 2. Por ser par, eu já sei que ele é divisível. Então, aqui eu vou repetir o x, vou colocar a raiz, o símbolo da raiz, e vou dividir. 18 dividido por 2 é 9, 12 dividido por 2 é 6. Beleza? Simplifiquei. Dá para simplificar mais um pouco? Dá. Por que dá para simplificar? Porque o 9 é ímpar e o 6 é par. Mas esses dois valores eles são divisíveis por 3. Então basta dividir por 3. Eu vou colocar com outra cor aqui para vocês entenderem por qual valor estou dividindo. Então, 9 dividido por 3, 6 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2, e aqui eu finalizo a minha conta, tá bom? Finalizei. Não tem como simplificar mais do que isso. Vamos para a próxima. Aqui eu vou ter uma raiz
de x e um y lá dentro do parênteses, e eu vou simplificar aqui o índice, que é 4, e o expoente do radicando, que é 6. Pelo fato de ser par, dá para dividir por 2, né? Então, já vou simplificar por 2 aqui já. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3, e aqui eu finalizo, não tem como eu simplificar mais do que isso, tá? Não tem como. E aí eu finalizo essa simplificação. O próximo, raiz vigésima de 12 elevado a 4. Então aqui eu venho, vou colocar o símbolo da raiz, colocar 12 e vou simplificar. Vou começar por 2, porque os dois números são pares, então 20 divide por 2 e o 4 também divide por 2. 20 dividido por 2 é 10, 4 dividido por 2 é 2. E aí, pessoal, dá para simplificar mais uma vez, né? Vamos lá. Vou repetir aqui, ó, e vou simplificar mais uma vez, porque os dois números são pares e dá para dividir por 2. 10 divide por 2 é 5, 2 dividido por 2 é 1, então não precisa nem de colocar, tá? Todo número que ele não aparece o expoente, eu sei que o expoente dele é 1. Ou eu posso colocar ou não posso, eu posso omitir, tá? Então aqui eu não preciso colocar nada porque é 1. Para finalizar, a letra D, eu tenho aqui uma raiz oitava de 3 elevado ao quadrado. E aí eu vou simplificar por 2, dividindo o 8 por 2 e o 2 por 2. 8 dividido por 2 é 4, 2 dividido por 2 é 1. E aí eu finalizo essa questão também, porque não tem como simplificar mais. E aí eu fecho essa questão de simplificação de radicais. No caso aqui eu estou simplificando o índice do radical e o expoente do radicando, eu posso fazer isso tranquilamente, ok? Finalizando aqui, vamos falar sobre racionalização de denominadores. E aqui pede racionalize os denominadores. Esses denominadores, né, vocês podem observar que você tem uma fração, no caso os denominadores têm raiz, não pode deixar assim como um resultado. Eu tenho que aplicar a racionalização de denominadores, que é tentar fazer uma modificação aqui para excluir a raiz da parte do denominador de uma fração, que não pode, tá? Não posso deixar assim. Lembrando que isso aqui são raízes que não têm resultado exato, tá? Raízes que têm resultado exato é só você extrair a raiz e pronto. Mas aqui não são resultados exatos. E eu tenho uma soma e uma subtração como exemplo para fazer. O que eu primeiro tenho que fazer aqui? Primeiro eu vou apagar essa parte. Vou fazer aqui a letra A, e para fazer a racionalização de denominadores, basta observar a parte de baixo, o denominador, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai colocar uma multiplicação e você vai reescrever uma nova fração. Nessa nova fração, você vai reescrever o que está no denominador, né, as duas raízes que eu tenho no denominador, só que eu vou inverter esse sinal. Então, ficaria raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, dividido pelo mesmo valor, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Então, eu pego o que está no denominador, vou repetir no numerador e no denominador, só que eu inverto o sinal. Se aqui é mais, eu passo a ser menos. Beleza. Depois que eu fiz isso, basta resolver. E aqui, pessoal, esse número 1 vai multiplicar os dois números que eu tenho aqui. Então, 1 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5. E 1 vezes menos raiz quadrada de 2 será menos raiz quadrada de 2. Tá? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, para a parte de baixo, eu vou prestar atenção aqui, por quê? Os termos, aqui eu tenho 2 termos e aqui eu tenho 2 termos. Eles vão se multiplicar, fazendo a propriedade distributiva. Só que, lembrando de propriedade distributiva, quando eu tenho 2 termos que eles são iguais, só que entre eles eu tenho sinais diferentes, eu vou lembrar da propriedade. Qual propriedade é essa? Multiplica o primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, né? Então, o primeiro termo vezes o primeiro termo seria aqui raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, pode assumir várias fórmulas de resolver. Por exemplo, aqui eu repeti raiz quadrada de 5 e elevei ele ao quadrado porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo, né? Isso aqui vai ser bom para nós cortarmos aqui. Mas o que eu posso colocar como resultado também?
Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 seria também raiz quadrada de 25, que o resultado será 5. E aqui vai ser a mesma coisa. Por quê? Quando eu tenho raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, eu corto o meu expoente com o índice da raiz, eu perco essa raiz e o resultado também é 5. Então, de duas maneiras que eu fizer, todos os resultados vão ser iguais, tá? E aí, eu vou para o segundo termo. O segundo termo será raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Mais com menos, eu faço o jogo de sinal, que é menos, mais com menos, menos. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 2 será raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual. A parte de cima não tem como modificar ninguém, vai continuar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, dividido por... Aí aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu tenho o expoente 2, eu corto ele com o índice da raiz, que é 2 também, né? Não aparece é 2, eu corto. E aí ele perde essa raiz, sobrando para mim só o 5, que eu acabei de explicar. Sobrou o 5 menos, né? Aqui eu vou cortar o expoente com o índice da raiz, perde a raiz e aí restou 2. Meu resultado, basta subtrair esses valores. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, dividido por 5 menos 2, 3. E aqui eu finalizo a minha conta. Agora vamos para a questão B. Questão B, já está, eu tenho 4 dividido por raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Vou reescrever uma nova fração. Raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, né, que é a multiplicação dos termos. Pego o primeiro termo e multiplico com os outros dois. Então, esse vezes 4 vezes raiz quadrada de 7, 4 raiz quadrada de 7. 4 vezes mais raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por... Aqui, pessoal, eu também vou fazer a propriedade distributiva. Termos iguais. O valor central aqui, o sinal do centro desses termos é diferente, então, primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Vou fazer o mesmo critério de cima. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos com mais, menos, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Observa que na parte de cima eu tenho raiz quadrada de 7 que está acompanhada do coeficiente 4, raiz quadrada de 3 que também está acompanhada do coeficiente 4. Então eu vou colocar em evidência esse número 4. Como eu faço isso? Você coloca esse número que aparece nos dois valores aqui como raiz, você coloca ele em evidência, colocando ele sozinho. E aí, o que você vai colocar dentro do parênteses vai ser os valores que estão acompanhando o 4. Então, aqui é o raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Coloquei em evidência, tá? Beleza? Dividido por quem? E aqui eu já vou um pouco mais direto, tá, pessoal? O expoente corta com raiz, sobrou o resultado 7, menos expoente com raiz, sobrou o resultado 3. 7 menos 3... 4, tá? E aí, pessoal, o que eu posso fazer a mais aqui para finalizar essa conta? Observe que como eu coloquei esse valor em evidência, dá para simplificar ele com o 4. Então, aqui, ó, reescrevendo esse resultado, simplificando 4 com 4, 4 dividido por 4, é 1. Então, não preciso de colocar mais nada. O meu resultado é raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Tá? Finalizei aqui minha conta. Vou deixar o espaço para vocês tirarem um print, porque a nossa aula finaliza aqui. Agradecer a participação de vocês, pedir para se inscrever no canal, dar um joinha aí se gostou e deixar os cuidados básicos aqui, mais uma vez, que é usar álcool, máscara em gel e distanciamento social por conta dessa Covid, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.